Então, boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui presentes. A gente está dando continuidade hoje ao primeiro Fórum Fluminense de Professores de Francês, que trata do tema Diálogos e Resistência por uma Educação Plurilíngue. A gente hoje vai fazer, a princípio, a roda de conversa, né, a segunda roda de conversa do evento, com o título Língua Francesa em Escolas do Estado do Rio de Janeiro, com a participação de professores, estudantes de escolas, de universidade. Em seguida, após a roda de conversa, a gente vai iniciar uma plenária para conversa com todos presentes. Então, eu gostaria agora de apresentar, né, de convidar a tomar a palavra. Vou fazer assim, vou convidar o colega a falar e vou apresentar rapidamente, mas deixo a palavra aos colegas que vão falar para se apresentarem com mais detalhes, porque fica uma maneira mais dinâmica, talvez, né, de a gente se conhecer. Então, eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, a professora Ana Terezinha, que é professora de francês no Liceu de Humanidades de Campos. Ana Terezinha. Boa tarde, gente. Eu sou professora do Liceu aqui em Campos dos Goytacazes há 45 anos e cada dia é como se fosse o primeiro dia. E o Liceu tem uma relação muito estreita com o francês, porque desde que ele teve a sua primeira fundação em 1844, a língua estrangeira instalada foi o francês com o latim. Depois veio Dom Pedro, inaugurou, o francês continuou com o latim. Depois, o que aconteceu com o Liceu foi que ele teve que interromper as atividades devido a questões várias. Em 1880, ele foi oficialmente, vamos dizer, reinventado, recriado, com um decreto, com um projeto, com aprovação. E, mais uma vez, a língua estrangeira foi o francês, o latim, sendo que mais tarde foi colocado o italiano, o grego e o espanhol. Então, a relação do Liceu de Humanidades de Campos com as línguas estrangeiras ela é bem estreita, e principalmente com o francês, a única presente desde a fundação, no século XIX. Ele teve depois a equiparação em 1901 com o Liceu Pedro II, que na época era o Ginásio Nacional Pedro II, e ele está fazendo esse ano, que a data do aniversário dele é a reinvenção dele. Não é a data de 1800, mas de 1880, fazendo esse ano 138 anos. E pulando agora para mais pertinho, né? A gente é uma escola igual. O francês aqui sempre foi bastante animado. Tivemos já épocas de vários professores, alcançando 6, 7 professores na escola só. A escola já teve 4.000 alunos. Era uma base de 6 alunos de francês. Como esses 600 chegam ao francês, né? Através de alguns projetos que a gente vai falar agora. Pode explicar isso agora? É assim mesmo, Helena? Sim, por favor, pode sim. Primeiro que a demanda do francês aqui em Campos é enorme. Então, com 7, 8 professores de francês, ia tudo muito bem, obrigada. A animação era a hoje. E começaram nos anos 80, 1980, 82, começaram a ver, antes era aquele ensino mais tradicional, e a partir dos anos 80 começou bastante implementação da língua francesa com vários projetos. Então, a gente teve e tem ainda o projeto No Le Poète, que os alunos assim são levados a exprimir as emoções através do francês, né, para humanizar mais o francês na vida deles. Nós temos há 38 anos os encontros França-Brasil, realizados anualmente aqui no Liceu, com a presença do Adido, ou da Adida, e é uma apresentação dos trabalhos que os alunos fazem durante o ano, é uma culminância, teatro, música, acredito até que o Nilo Peçanha faça algo parecido, pelo que eu entendi, e exposições de trabalhos gráficos também, desenho, pintura, e principalmente o aluno vai para o palco falar francês, fazer teatro, cantar.
tivemos também, de 1922 até 2019, o projeto Ciranda de Línguas, em que o aluno, no sexto, ele estudava as 3 línguas concomitantemente, e no final do ano ele escolhia qual deles que ele queria. Isso deu um resultado fantástico. Cada aluno ele escolhia realmente a língua que ele queria estudar. Então, foi realmente, foram 30 e poucos anos, 27 anos, eu acho, não sei. De 1900, foi de que ano mesmo? 1992 a 2019. Em 2019, a gente foi comunicado que ele estava extinto. A gente não compreende, mas não teve apelação. Acabou. Simplesmente foi anunciado que, pronto, a ciranda terminou. Aí a gente perdeu bastante aluno. A gente perdeu bastante, algumas turmas de francês, o número caiu, porque era através da ciranda de línguas que se movimentava principalmente para o francês e para o espanhol. E a gente ficou na espera, na pausa, para ver as turmas com menos alunos para acontecer. Tivemos também o projeto France en Rêve, que começou a ser sonhado em 1991, e de 96 a 2009 a gente levou mais ou menos 2 de alunos para a França, claro, com a parceria da comunidade liceísta e principalmente da CEDUC, onde os alunos faziam numa escola francesa, nós levamos 6 turmas, estágio mesmo, estágio com certificado numa escola pública francesa, e eles foram lidos pelas famílias francesas graciosamente, através do entendimento entre os professores de português da cidade onde a gente ia. Atrelado ao projeto France en Rêve, nós levamos muitos alunos para fazer o DELF aí no Rio, e nós temos alunos que, depois que saíram do liceu, prosseguiram os estudos de francês, e temos alunos até com o C1, com a certificação C1. Atualmente, depois de todos os projetos, o liceu, ele, em 2022, promovido por um projeto da direção a uma escola trilíngue. Eu estou desde o início desse processo, né, que estou lá há 45 anos, e estou fazendo parte também desse processo como professora, e são 2 turmas de 6º ano e uma turma de 1º ano, que constituem, vamos dizer assim, as turmas trilíngues, francês, inglês e espanhol durante todo. E aí vamos chegar ao X da questão, que a demanda está enorme pelo francês, e só tem eu agora lá. Sou a única professora. Tivemos agora, graças a Deus e à insistência, nós estamos com uma professora contratada, que começou em junho, e tem um contrato de 2 anos. É um contrato temporário, como a CEDUC fala, que chegou para bastante. E esse projeto da Escola Trilingue significa que em 2022 são 3 turmas trilíngues. Em 2023, essas 3 turmas continuarão trilíngues e entrarão 3. Aí não tem mais professor de francês para dar conta do recado. Então, a conclusão é: precisamos de professor de francês. Que é, eu acho que a situação de muitas escolas e muitos. Se você tiver pergunta, eu acho que tentei fazer um panorama assim geral. Agora a animação é a mesma, tá? Não tem nada desanimado aqui não. Ótimo, Ana Terezinha. Oi? É isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui. Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Esse projeto Trilingue, ele é um projeto para esse ano, de 2022, então. Começou em 2022, tá, com conhecimento da CEDUC. Vamos dizer que é como se a Línguas Extinta, em 2019, tivesse ressuscitado de outra maneira, vamos dizer assim. Uhum. E tem previsão, você sabe, de concurso, de contratação de professor? O coordenador da parte pedagógica aqui regional disse que, como a CEDUC aprovou esse projeto trilingue, que ela tem obrigação de fazer o concurso para francês. Então,
falar é uma coisa, não é outra. Ele deixou muito claro que o concurso tem que vir. Vamos esperar que sim, né? Sim, exatamente. O projeto é que vai se ampliando, as turmas trilingües vão se acrescentando, e aí realmente a demanda de professor vai ser grande, das 3 línguas. Mas Sim. já tem, né? Já tem o suficiente, o inglês também, falta francês, né? Todo mundo já sabe disso. Sim. Bom, não sei se todos conhecem o Liceu de Humanidades de Campos. Para quem é de Niterói, por exemplo, é um liceu nos moldes, né, pelo que eu entendo de maneira mais geral, nos moldes do Liceu Nilo Peçanha, que existe aqui na cidade de Niterói. A Ana Terezinha citou também o Colégio Pedro II, né? Então, a gente entende que é uma instituição onde sempre teve a língua francesa, né, desde sempre, e que vem perdendo espaço cada vez mais com a fragilização da educação e do lugar das línguas, né? Inclusive de línguas que são um pouco diferentes, né, das culturas hegemônicas, né, que nós temos hoje. Então, eu queria agradecer muito a Ana Terezinha pela fala. Vou abrir assim, para diálogo mais depois que todo mundo falar, né, para a gente não se perder. Então, vou convidar agora a Débora, que é licencianda em Letras Francês na UF, não é isso, Débora? Isso. Olá, gente. Boa tarde a todos. Eu me chamo Débora. Eu estou nos últimos períodos de licenciatura em Letras Francês na Universidade Federal Fluminense. Mas eu não sou do Rio de Janeiro, né? Eu venho para o Rio de Janeiro para estudar a língua francesa na UF. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu gostaria de falar hoje, porque eu não conhecia a língua francesa na UF. Eu conheci na escola pública. Sou, inclusive, cotista de renda escola pública na UF. E lá onde eu moro, em Sorocaba, onde eu morava, né, eu conheci o que a gente chama de CEL, em São Paulo, que é o Centro de Estudos de Línguas. É um projeto que o governo do estado de São Paulo já mantém, né, um projeto de extensão que esse governo mantém desde 1987. E hoje esse projeto ele conta com mais de 200 unidades de centros de estudos de línguas adicionais, não só o francês, como o japonês, inglês, espanhol, entre outras línguas, italiano. E eu conheci o francês assim, eu tinha 14 anos. E como que funcionava esse projeto, né? Como que funciona esse projeto? Esse projeto, ele é como uma coordenação pedagógica, existe uma coordenação pedagógica à parte dentro de escolas públicas estaduais estaduais de São Paulo, né? Então, dentro de algumas escolas existe esse Centro Estadual de Línguas, no qual são aceitos estudantes de rede pública de toda a cidade, né, em que ele está inserido. Então, em Sorocaba, por exemplo, tinha o que eu estudava, que era o Centro de Estudos de Língua Antônio Padilha, e tinha também o Centro de Estudos de Língua Estadão. Foi assim que eu comecei minha trajetória, né, que me trouxe até aqui. Por que eu gosto de frisar isso, né? De onde vem esse meu primeiro contato com o francês como língua adicional? Porque é eu não diria um privilégio, mas eu tive uma oportunidade de ter esse contato com uma língua adicional que não o inglês ou o espanhol, que não é todo mundo que tem, né? Eu acho que quando a gente tem esse acesso, a gente amplia muito os horizontes do que a gente pode fazer e do que pode nos constituir enquanto indivíduos. Então, é um pouco isso. Eu vim para a UF e na UF eu participei de alguns projetos, participo ainda hoje de alguns projetos. Então, eu fui instrutora de língua francesa no PULE, né, que é o Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras. Hoje eu dou aula também no PROLEM, que é o Programa de Línguas Estrangeiras Modernas da UF. E se não fosse esses projetos, né, dos quais eu participei, das bolsas das quais eu participei,
Talvez hoje eu, inclusive, não estivesse aqui ainda. E por que eu falo isso? Porque a gente precisa, talvez, eu acredito que a gente precisa falar sobre os receios também que os estudantes de licenciatura em línguas adicionais, eles têm, né? Eu acho que é importante que a gente converse um pouco sobre qual é a perspectiva de futuro que hoje os estudantes de língua francesa, né, têm para a sua vida profissional, né? Enfim, porque é preciso que a gente fale da oferta do francês, mas não só do francês, né? Das línguas adicionais como um todo. Então, é importante que a gente converse. Será que o acesso à língua francesa aos estudantes de escolas públicas, por exemplo, ele é amplo, orgânico? A gente, por exemplo, eu posso mencionar aqui, a gente tem o CIEP 449, né, o Brasil-França, em Niterói, o Liceu Nilo Peçanha, que foi mencionado aqui já também, tem o CAP-UERJ, também estadual, temos também escolas federais, né, como é o caso do Pedro II, mas essa oferta, ela é realmente ampla. Então, eu acho que é um debate que a gente faz sobre o plurilinguismo, né? Só um momentinho, gente, perdão, eu tive uma... Eu peço perdão pela interrupção, é porque quando a gente está na escola, né, acaba que a gente pode ter que e tudo mais. Como eu vinha dizendo, a gente precisa falar, né, da oferta do ensino de línguas adicionais nas escolas. Débora, a gente não está te ouvindo. O que eu considero o retrocesso no que diz respeito à política de plurilinguismo, né, no Brasil, com a reforma do ensino médio, a gente tem uma obrigatoriedade da língua inglesa como a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa como segunda língua, né, além do português. No ensino médio e nos últimos anos do ensino fundamental. E com isso surge também uma movimentação para que haja também uma obrigatoriedade do espanhol como língua obrigatória nas escolas. E aí eu queria deixar uma provocação, eu gostaria de perguntar, vocês acham, né, que essa obrigatoriedade, tanto do inglês quanto do espanhol, são positivas? No sentido, se a gente tem uma obrigatoriedade do inglês, a do espanhol, ela também deve ser vista como algo que democratiza, então, né? Se nós já temos o inglês, ofertar o espanhol, é uma pergunta que eu faço. Outra coisa que eu gostaria de mencionar também, né, é a oferta de línguas estrangeiras nos anos iniciais do ensino fundamental. Porque a gente sabe que há um período crítico também de aquisição da linguagem, né? Que se encontra nessa fase da educação básica e a gente não tem hoje previsto na LDB diretrizes para línguas adicionais nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, quando a gente não tem esse apoio, né, da LDB no que diz respeito a essas línguas, como que a gente pode trabalhar, né? E aí eu gostaria, inclusive, de saber das experiências dos colegas aqui presentes, né? Quanto
quanto a essa questão. Eu tive a oportunidade também de fazer um projeto na UF, né, como bolsista da professora Camila Ferreira, de ensino de francês como língua adicional nos anos iniciais. Mas a gente sabe que não é todo mundo também que tem essa oportunidade, né, de ter acesso a esse tipo de formação, porque como não há a demanda devido a não ter uma regulamentação desse ensino, isso reflete no ensino superior, né? Isso reflete no que a gente aprende até dentro da licenciatura em francês. E aí, nisso, a gente esbarra em algumas questões, né? Eu gostaria de perguntar, por que estudar o francês como língua adicional nas escolas, né? Claro que eu tenho minha opinião sobre isso, eu tenho as razões pelas quais eu defendo essa aprendizagem do francês, mas eu gostaria de saber também, né, de quem está aqui, as razões pelas quais a gente deve lutar pela diversidade linguística nas escolas. E eu gostaria também de saber, né, além disso, né, o que vocês acham? Por que estudar francês como língua adicional é tão importante? Quem a gente, nesse debate do plurilinguismo, quem dialoga conosco enquanto categoria, né, de professores de língua adicional? A quem a gente convence? Porque com essa obrigatoriedade do inglês, né, e a possibilidade de uma obrigatoriedade de outras línguas adicionais que não uma língua escolhida pela comunidade, isso esbarra no que a gente chama de direitos linguísticos. Mas com quem a gente conversa, né? Quais são as ferramentas que nós temos para nos aproximar esse debate que nós fazemos enquanto categoria das comunidades, né? Porque no que diz respeito à política institucional, né, quem pega na caneta, assim, eu tenho um pouco da impressão de que nós temos um pouco de demagogia de vários lados, né? Eu tenho a impressão, enquanto estudante, de que pouco se ouve os professores mesmo de língua adicional. Então, eu queria saber, assim, como vocês acham que a gente pode se aproximar na luta das comunidades. Peço desculpa se eu travei um pouco, se alguma coisa não ficou bem entendida, e peço desculpas também pelo imprevisto. Eu tinha ficado numa sala que depois teve que ser usada, mas é um pouco isso. Oi, Débora. Obrigada. Muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que a gente vai precisar, talvez, retomar. Foram perguntas ótimas para a gente refletir, né? Eu acho que a gente... Vocês estão me vendo? Não, meu computador... Não, eu não. Tá sem imagem. Primeiro tá desligado. Tá ligando. Pronto, voltei. Então, foi ótimo, Débora. Obrigada pela sua fala. Acho que deu para ouvir bem. No finalzinho, cortou um pouquinho para mim, mas deu para entender muito bem tudo que você colocou. E foram muitas perguntas, que eu acho que vai dar um bom debate. Então, dando continuidade, vou convidar agora Luísa Maciel e Larissa Nunes, licenciandas da UF. Luísa e Larissa, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Luísa e essa aqui é a Larissa. E é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência com francês em uma instituição de ensino da rede pública. No nosso caso, nós fizemos o ensino médio juntas, né, na rede FAETEC. E a escola que nós estudamos fica localizada aqui em Saquarema e possui 4 cursos técnicos integrados já ao ensino médio: hospedagem, meio ambiente, edificações e eletromecânica. E nós fizemos o curso de hospedagem, que era o único curso que ofertava
3 línguas adicionais, o inglês, o francês e o espanhol, e era um curso voltado mais para a área turística. Então, a existência dessa escola aqui no nosso município e desse programa, né, de línguas é um diferencial, já que é algo que não era uma possibilidade na cidade, em especial nas escolas públicas daqui. Nós estudamos em escola pública desde o ensino fundamental, desde a educação básica. Então, ter essa chance de conhecer e estudar esses idiomas, com certeza abre novos caminhos. E é uma oportunidade que nós não teríamos acesso. Então, quando nós entramos na faculdade, fomos capazes de ter esse olhar mais crítico quanto a isso e observar também a importância, né, de defender o plurilinguismo nas escolas. Agora, falando um pouquinho da oferta, né, de línguas adicionais e especificamente do ensino do francês na rede FATEC, a Larissa vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, como comentado, a gente estudou juntos na FATEC e a gente faz francês na UF juntos também. Tá? E quando a gente estava na FATEC, a gente tinha um olhar diferente. O francês era uma língua totalmente nova para a gente nunca tinha tido esse contato antes do ensino médio, entrou com 14, 15 anos. Então, acredito que a maioria das pessoas que estudavam com a gente também não tinham esse contato. E aí a gente já vê a primeira barreira, mas ainda assim, mesmo com essa barreira de não conhecer a língua, todo mundo demonstrava interesse em aprender o francês, achava importante o ensino da língua, também no contexto além escola, como diferencial para os nossos futuros, porque a gente não estava acostumado a ter outras línguas, a gente tinha só o inglês, no máximo o espanhol, como idiomas aqui nas escolas. Então, foi uma experiência bem diferente, sair do ensino fundamental, em que a gente não teve acesso ao francês ou ao espanhol, para então a gente estudar a língua que a gente nem imaginava. Então, é importante essa inserção, né, dos diferentes idiomas nas vidas dos estudantes, que abrange vários outros contextos, várias outras culturas, em especial hoje em dia, né, com essa constante necessidade de saber vários idiomas, de estar sempre se atualizando para se inserir no mercado profissional. Então, há esse impacto no futuro, tanto na visão de mundo, quanto na possibilidade de futuras profissões, de realização de sonhos. Então, essa variedade na oferta de idiomas pode abrir portas e aumentar o leque do aluno ali da rede pública, como aconteceu com a gente. Então, a presença do francês em nossas vidas foi fundamental para despertar justamente esse interesse além da escola, de seguir estudando idioma, conhecer mais a fundo as culturas, as literaturas. Então, o francês na escola influenciou e abriu caminhos, abriu novas ideias. Então, de alunos da escola pública conhecendo o francês ali pela primeira vez, nós somos agora estudantes de uma universidade também pública e licenciadas em letras francês. Então, a gente vê o quanto que essa oportunidade se inseriu nas nossas vidas, as nossas escolhas, e se tornou também a nossa carreira. Falando um pouquinho mais assim, da escola, a gente tinha uma carga horária bem extensa, né? Por ser um ensino médio integral, técnico, então a gente tinha cerca de 23 matérias. O francês, o inglês e o espanhol eram 2 tempos por semana para cada uma. Agora a gente sabe, né, mais do que antes, que é muito pouco para um aprendizado, assim, para uma imersão no idioma. E nós também não tínhamos material, uma apostila, um livro do francês. Então, dependendo do professor para elaborar todo o material, todo o conteúdo das aulas. Não havia esse apoio físico para nós mesmos, né, podermos nos guiar, ao contrário do espanhol e do inglês, que possuíam livros didáticos. Então, já vemos aí também como o francês já era mais distante. Mesmo uma escola que ofertava a língua, tinha esses obstáculos ainda. Mas mesmo com isso, o ensino do francês era realmente presente. Foi um ensino, em geral, mais tradicional, mas havia, sim, um lado mais dinâmico, que era um diferencial para as próprias aulas, né? Que a gente estava ali 23 matérias, então era já um respiro também. Tinha uso de músicas, apresentações, uma preocupação com a prática oral, e sempre com bastante participação da turma. Como comentamos, todo mundo tinha interesse no francês, era uma novidade para a maioria. E isso resultou também na curiosidade e no envolvimento da turma com a língua. E a partir daí, fomos capazes, né, de observar os desafios do ensino-aprendizagem, tanto para os professores quanto para os alunos. E acredito que com a presença de um material
Seria muito mais fácil para os professores guiar cronogramas e fazer planos de ensino mais formalizados, capazes de orientar, né, o profissional da educação e, assim, propiciar ao aluno essa continuidade, né, em relação aos conteúdos. Inclusive, a inserção de conteúdos não só gramaticais, como também um conteúdo mais intercultural, né, que tenha esse diálogo entre as culturas e assim colabore, né, com a formação crítica e pensante dos alunos, que aborde temas que sejam relevantes e atuais na sociedade. Então, isso foi algo que nós vimos muito, né, bastante no curso de Letras da UF, essa importância de abordar os aspectos da vida, né, como um todo, por imersão nas diferentes culturas e realidades. Isso possibilita, né, o aluno diferentes visões, né, e conhecimento de mundo. Então, nós, como estudantes do francês na UF, nós aprendemos o que nós já sabíamos, mas talvez a gente não percebesse. O quanto a chance de uma educação pública com diferentes línguas adicionais é uma potência na vida dos alunos e da comunidade como um todo. E por isso é importante, né? E temos que continuar lutando e resistindo para uma permanência e o crescimento do plurilinguismo nas escolas públicas. Eu vou aqui. E é isso. Obrigada, Luísa e Larissa. Muito interessante ouvir a fala de vocês. Engraçado, eu não tinha ciência do francês em Saquarema. Quem foi professor de você, professor de vocês lá, só para anotar aqui, né, que a gente, é bom ter essas informações, né? Já tem muito tempo isso? Não, recentemente. Hã? Tem um tempinho. Foi a Bianca, ela foi, inclusive, aluna da UF, né? Foi aluna da UF. E o Emerson também, que ficou com a gente mais tempo, durante os 2 primeiros anos. E aí, em 2016, foi o nosso último ano que ele se formou, veio a Bianca também. Isso. Tá, acho que eu não conheço. Mas muito bom, né? Conhecer um pouco. Camila, quer falar? Camila levantou a mão. Não, só para falar, porque a Luísa e a Larissa foram minhas alunas, né? E elas que me mostraram que tinha francês em Saquarema, porque até então eu desconhecia. E aí, esse semestre, né? Depois delas, este semestre, eu tenho mais uma aluna que está fazendo lá o estágio, e eu tenho contato do professor, né? Eu não consegui resposta, eu mandei o convite para a roda também, mas eu tenho esse contato, Helena. Ótimo, Camila. Muito bom. Uma das ideias dessa roda aqui online foi justamente também possibilitar esse diálogo com os colegas que estão, né, em cidades um pouco mais afastadas aqui, né, do Rio, né, do município do Rio. Então, colega de campus, né, na Teresa, a gente sempre se fala, né, mas ainda não se conhece, né, fisicamente. Bom, para a gente não atrasar aqui, eu vou chamar agora, então, o Bruno Carvalho, que é ex-estudante, né, do Colégio Pedro II, atualmente está na licenciatura. Vou deixar ele se apresentar melhor. Bruno. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né? A minha professora Érica, eu não sei se ela está aqui, mas ela falou que ia tentar entrar, e a organização do evento. Eu estou fazendo bacharelado em Direito aqui na UERJ. Pensei por um tempo em fazer a licenciatura, né, português-francês, mas acabei desistindo. Mas quem sabe, né? Se eu, durante o curso aí do Direito, acontecer alguma coisa, eu volto para essa ideia do francês que realmente é muito importante para mim, e fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, né, de estar aqui falando. Eu moro em Magé, e aí o pessoal estava falando aí das cidades, né, a de Sorocaba e a de Saquarema, né, que tiveram contato já nessa cidade com o francês. Eu não tive, mas assim,
desconheço projetos e como é uma cidade muito pequena, se houvesse projetos relacionados ao francês, cursos, né, eu conheceria, mas realmente não tem. E fui aluno da rede pública, né, por muito tempo, do ensino fundamental inteiro. E no ensino médio eu passei para o Ver Segundo, estudei no campus de Caxias. E no Ver Segundo a gente escolhe a língua estrangeira, né? E aí no meu ano abriu turma de francês e de espanhol, não abriu inglês. E assim, muita gente queria fazer espanhol, mas não tinha vaga por causa da demanda, né? E acabou sendo jogado assim para o francês. Mas muitos também queriam fazer francês como eu. Escutei de muita gente que não era para fazer francês porque era uma língua difícil, porque eu não ia gostar, vários tipos de absurdo. Mas segui meu coração e foi incrível ter estudado francês. Minha experiência foi um pouco prejudicada por causa da pandemia, né? Eu tive o 2019 presencial, né? E 2020, 2021 foi online, mas da mesma forma eu tive um proveito muito bom e são vários os projetos assim que o Pedro II tem relacionado ao francês, né? Um departamento bem organizado e tal, e lá no campus de São Cristóvão eles têm uma sala, eu não lembro exatamente o nome, Mediateca, se a Erika tiver, se puder me lembrar, eu não me lembro exatamente. Mas o nome de uma personalidade francesa, não me lembro exatamente. Mas tem vários livros em francês, vários filmes, vários trabalhos expostos, né, dos alunos que fizeram iniciação científica. E eu tive a experiência de conhecer assim, os campos do PEC são bem afastados entre si, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o campus São Cristóvão quando eu fui fazer a prova do DELF, que é uma parceria, né, que o PEC tem com a Aliança Francesa, que possibilita, né, a gente ter acesso à prova e por um curso de preparação antes, né? E aí eu fiz o B1, o DEF B1, consegui passar, graças a Deus, e vou pegar meu diploma, se Deus quiser, mês que vem. Enfim, agora falando um pouco da UERJ, né? Aqui a gente tem obrigatoriedade de pegar 2 semestres de língua estrangeira experimental, e são várias línguas que eles oferecem, né? Tem grego, latim, italiano, francês, alemão, inglês e hebraico, se eu não me engano. E enfim, nesse primeiro semestre eu não consegui pegar, eu queria até falar sobre isso, não consegui pegar essa matéria porque isso dialoga até um pouco com a fala da Débora, eu não sei se já está aberto para fazer link com a fala dos outros participantes ou se é melhor deixar isso para depois, mas enfim, era uma coisa que eu já estava planejado falar. Aqui a gente tem um problema muito sério com horários, a grade é meio desorganizada e a maioria das disciplinas de língua estrangeira são afetadas no turno da tarde. E agora eu estou trabalhando, né? Então o horário ficou muito apertado para mim e eu acabei não pegando. Principalmente porque o francês, assim, o horário era de meio-dia às 3 horas, se eu não me engano. E é uma luta nossa aqui na faculdade, né, do centro acadêmico, a oferta dessas línguas em turnos que possibilitem, né, o acesso às pessoas que trabalham, que têm alguma dificuldade. No caso, meu turno é à noite, né? Então, o acesso a essas disciplinas no turno da noite. Eu acho que era isso que eu queria falar, encerrar a fala. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou complementar. Obrigada, Bruno. Você é recém-formado, né, do Pedro II, iniciou recentemente a licenciatura. Não sei se é licenciatura, né? Bacharelado, talvez. Direito. É o bacharelado mesmo. Isso. Acho que a Erika escreveu ali, né? O nome da mediateca é Jean-Luc Lagardère.
Então, Lucas, confundindo os nomes. Bruno, muito obrigada pela sua participação, pela contribuição. Agora, então, vou abrir, né, a palavra, quem quiser comentar, fazer pergunta, responder as propostas de reflexões que a Débora colocou. Acho que ela trouxe muitas reflexões, perguntar alguma coisa para os colegas, né, talvez, se alguém tiver alguma questão para colocar. Então, esse é o momento que a gente parte para a conversa. Vou pedir para vocês tentarem levantar a mão, talvez, que aí vai organizando, né? Para a gente não. Aqui no online é um pouco diferente, então a gente precisa tomar cuidado para não se atropelar. Então, vou aguardar uns minutinhos para ver se alguém. Segundos, para ver se alguém quer falar. Hello, Silence. Posso falar, então? Pode, Ana Terezinha. Aqui no Liceu também, quando a Débora falou do curso de línguas, a gente funciona um centro de línguas estrangeiras modernas também, que é aberto para aluno e para comunidade. Nós temos francês e espanhol. E quando ela pergunta assim, para que o francês? Por que estudar o francês e a quem a gente vai convencer? Aqui em Campos a gente está muito certo. Os alunos falam, o francês abre portas e realiza sonhos. Isso é verdade. Então nós temos, por exemplo, o Zerto do Preso II, que foi nosso aluno. Nós temos 2 embaixadores da Américas no Canadá. A gente tem 2 trabalhando atualmente em Paris. Nós temos muitos que são instrutores de francês da própria profissão. Então, eles falam, Ana, o liceu e o francês que a gente aprendeu lá mudou a nossa vida. Então, é para isso que a gente luta pelo francês. E a quem que a gente convence? Acho que a gente não tem que convencer ninguém. Eu acho que aqui, pelo menos, que essa cidade teve uma relação estreita com o francês, usinas de cana-de-açúcar, o maquinário era todo francês naquela época. Nós tivemos aqui famílias francesas instaladas aqui. Conheci só 2 senhoras bem idosas, que agora já não tem mais, só os descendentes. Aqui nós temos uma motivação enorme para o francês, principalmente porque os alunos que já usam o francês na sua vida, eles já os outros. Olha, vai para o liceu francês, hein? Olha, tem que estudar francês, hein? Olha como é que eu estou. Então, praticamente, a gente não convence ninguém. A gente ministra as aulas, a gente dá a ferramenta, a gente motiva, a gente entusiasma, e eles se convencem sozinhos. Então, muita gente chega lá na porta, né, da sala de francês e fala, puxa, eu queria tanto estudar francês, mas não tem mais professor, né? Queria, mas não tem mais vaga. Regular, né? Ensino regular. O Celemo também. É um pouco diferente, mas também. E a questão do ensino médio, eu não sei se houve um retrocesso, não, porque o novo ensino médio ele oferece um percurso de línguas estrangeiras. Então, se a escola tiver o professor, o francês é raro, eu sei, e tiver interesse, existe um do novo ensino médio, que é o que o nosso escolheu, além de um outro, que é o percurso de estrangeiros. Então, eu não vejo como um retrocesso, eu vejo como uma abertura. E a demanda aqui para o francês é enorme. A única coisa que falta realmente é o professor. Mesmo se a língua obrigatória, eu estava lendo as coisas, eu não tive tempo de aprofundar, mas li, a língua é o inglês, realmente. Mas existe lá a abertura, se a escola quiser oferecer outra língua. Há abertura para o oferecimento se a escola tiver recurso. Então, eu acho que se tivermos regionais, diretores, assim, motivados, que haja professores motivados, eu acho que a escola tem recurso, sim, para colocar línguas paralelas, colocar línguas fora do inglês. Há abertura para isso. Então, eu consigo ver um retrocesso. Eu consigo ver que a gente tem que lutar mesmo para ter concurso,
para que a gente possa multiplicar os professores de francês, que as faculdades continuem formando, que venham a nós, alunos de universidade, porque aluno tem. Aluno para francês tem, demanda tem, mas precisa de uma série de fatores que precisam se coordenar, se concatenar, para realmente enfrentar o desafio, porque essa escola trilingue agora é um desafio. O percurso de línguas estrangeiras é um desafio. Então, estou eu aqui, né, com 45 anos, 64 anos de idade, não aposento, porque não, vai vir um professor, vai vir, vai chegar concurso, vai chegar. E a gente continua com uma esperança bem forte, com essa escola trilingue aprovada, que venha um concurso que beneficie ao Liceu, mas a todas as escolas do Rio de Janeiro. Obrigada, Terezinha. Mais alguém gostaria de falar? Camila? Oi, bom, boa tarde, né, novamente a todas e todos, né, pensando aqui, né, o que a professora Ana Terezinha falou, eu tenho uma posição um pouco diferente da dela, né, quando a gente pensa na BNCC e no novo ensino médio, né, é claro que pensando na minha realidade, né, a gente tem um país, né, muito grande, e com realidades linguísticas muitíssimo diversas, né? E aí eu estou falando daqui de Niterói, Rio de Janeiro, né? Embora seja o mesmo estado, é uma realidade linguística muito diversa. Eu estava dando aula, né? Eu sou professora de estágio dos estudantes de letras francês aqui da Universidade Federal Fluminense. E aí eu tenho 5 alunas no IEPIC, né, que é o Instituto Estadual Professor Ismael Coutinho, que é aqui pertinho da UF. E nesse instituto tem um professor de francês. E aí, hoje, as estudantes me falaram que, embora elas tenham iniciado o estágio lá, elas não continuarão o estágio lá, porque a partir do próximo semestre, quer dizer, do próximo ano letivo, não haverá mais francês na escola. Este ano, o professor já está atuando só com 8 horas de francês e não 12. Aqui pertinho também, na Amaral Peixoto, a gente tem, né, o Liceu Nilo Peçanha. Ontem a gente escutou a professora do Liceu falando, né, na roda de conversa presencial, e aí a Alessandra, né, colocou a situação do Liceu como uma situação muito difícil, é uma escola que tem francês, né? Acredita-se que há 175 anos, né, existe francês no Liceu Nilo Peçanha, e aí um quadro, né, de sucateamento, o quantitativo de professores agora ficou reduzido a 2 professores, porque o professor do turno da manhã pediu exoneração e como não há concurso, não havia professor para substituí-lo, a SEDUC mandou um professor de uma outra língua, e desde esse ano a carga horária, né, deles de francês diminuiu, porque este ano só foi ofertado francês para as escolas, para as turmas de segundo e de terceiro ano, não houve entrada de francês no primeiro ano. Então, ela continuou com as turmas que já estavam. No ano que vem, ela só terá turmas de francês do terceiro ano. E aí, em 2024, se as coisas continuarem assim, a gente não terá mais francês, né? Depois de 178 anos, não haverá mais francês no Liceu Nilo Peçanha. E essas mudanças, né, ao meu ver, elas estão, sim, atreladas às mudanças na legislação, né, que restringem, ao meu ver, muito a possibilidade de oferta de outras línguas. Né? É só a gente olhar para o espanhol, por exemplo, né? O espanhol, como havia desde 2005 a lei do espanhol, o espanhol ele sempre foi, desde que foi criado o PNLD de línguas estrangeiras, o espanhol era contemplado. Então, havia um edital para que o governo brasileiro comprasse livros de espanhol para distribuir para as escolas. E aí, com a reforma do ensino médio, como essa lei do espanhol ela caiu, não é? E aí a gente só tem obrigatoriedade de língua inglesa,
Pela primeira vez, nós tivemos os editais de espanhol do ensino fundamental, desculpa, os editais do PNLD do ensino fundamental 2 e do ensino médio, só para compra de livros de língua inglesa. Então, os professores de espanhol das escolas brasileiras, eles não terão mais o apoio de um livro didático, porque o governo não compra mais livros didáticos de espanhol, e a gente sabe que esse é um reflexo da lei, né? Do mesmo modo, né, a gente teve de 2014 a 2018 aqui na UF o PIBID de francês. E a nossa perspectiva era não só de continuidade, como de ampliação, porque a gente queria efetivamente um PIBID plurilingüe que contemplasse, por exemplo, o alemão e o italiano, né, e outras línguas, se possível. Só que com a reforma do ensino médio, o edital do PIBID que veio logo depois, ele só possibilitava inglês e espanhol. E aí, este ano, né, o último edital, ele contemplava, assim, também francês e alemão, mas ele contemplava francês e alemão com um número muito pequeno de bolsas. E aí, as coordenações gerais, né, para dividir esse número pequeno de bolsas, elas fazem o quê? Elas escolhem as línguas que têm um status, né, em detrimento de outras, quer dizer, aquelas línguas que são consideradas as línguas fortes, e as línguas fortes são as que, de alguma maneira, aparecem na legislação. A gente sabe que o francês nunca esteve no Enem, né? Embora fosse do vestibular, e até hoje seja, né, o UERJ tenha vestibular de francês, o francês ele nunca esteve lá, mas a gente sempre teve prova do Enem, né? Desde que as línguas estrangeiras entraram nesse modelo de Enem, né, para acesso à universidade, a gente tem provas de inglês e de espanhol. E aí a gente teve, né, nessa última recomendação para o novo Enem, pela primeira vez a recomendação é de apenas língua inglesa e não língua espanhola. E aí a gente vê, sim, uma dificuldade muito grande que vem de cima para baixo, que vem da legislação, para que outras línguas sejam ofertadas, para que efetivamente exista um plurilinguismo, né? Ele só pode existir ou ele acaba só acontecendo em escolas de projeto. Mas dificilmente vai acontecer, né, na primeira escola em que eu trabalhei com matrícula pública, que era uma escola de comunidade, próxima a Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, que é uma região muitíssimo periférica. Lá não tem possibilidade, porque lá não tem projeto. Né? Vai ter aqui no Brasil França, porque é uma escola que recebe recurso. Eu não estou dizendo, gente, que essas escolas sejam, né, tudo caia do céu, não é isso. Os professores, né, a gente escutou o diretor do Brasil França, os professores, eles passam por situações muito difíceis, eles precisam se reinventar, mas são escolas que têm uma assistência, digamos assim, muito maior, né, da CEDUC, do próprio consulado, do que as outras escolas. Então, para mim, isso é muito difícil, né? E quando a gente vê o novo ensino médio, e a gente vai lá para a legislação, né? Sim, o novo ensino médio ele tem itinerários formativos, mas as redes não são obrigadas a ofertar todos os itinerários nas mesmas escolas. E aí a gente tem que lembrar que, né, Niterói tem um número considerável de escolas, mas nós temos escolas no Brasil que só tem uma escola estadual. Desculpa, temos municípios no Brasil que só tem uma escola estadual. E aí, que itinerários formativos serão ofertados nessa uma escola estadual desse município brasileiro? Vão ser os itinerários formativos que o gestor escolher, não os que os estudantes escolherem. E, com isso, também a gente restringe, né, não só a possibilidade de acesso às línguas, mas uma possibilidade mesmo de formação do estudante, que vai, né, precisar se contentar com o itinerário formativo que é oferecido naquela escola. Né? E, de fato, ele não tem opção, ele não pode escolher, a não ser que ele tenha muitas escolas em volta, o que significa que ele provavelmente é aluno de uma área muito urbanizada, muito, né, com uma concentração demográfica muito grande, e possivelmente numa área mais nobre, porque também a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, as regiões periféricas, mesmo que elas tenham, né, um número grande de habitantes, elas tendem a ter um número menor de escolas. Obrigada, Camila. Se eu me alonguei muito. Tá ótimo, esperei um pouquinho porque não sabia se eu tinha terminado.
Tem mais alguém, gente? Eu gostaria de comentar também, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa nessa ordem. O Lucas está colocando o link da lista de presença, por favor, no chat, tá? Por favor, quem tiver, assina. Gabriel? Eu não sei nem como acessar o chat aí. Olá, Oi, Gabriel. estão me ouvindo? Sim, pode Eu falar. eu vou fazer um esforço aqui para contar a minha experiência, porque a minha professora Érica, que está presente aqui, me pediu, me convidou a esta reunião, então eu vou fazer um esforço aqui para falar sobre a minha experiência, porque eu não quero decepcioná-la. Eu não preparei nada e eu me desculpo por não ligar a câmera, mas hoje eu estou affreux, não vou ligar, me desculpe. Infelizmente, eu não consegui prestar muita atenção no início da reunião, porque o meu apartamento está para... Eu estou me mudando e eu tive visita. Então, no início, eu estava tendo que dar atenção às visitas e não consegui ouvir tudo, as regras, tudo isso. E, infelizmente, não vi o discurso de todos. Enfim, eu moro na França já há mais ou menos 1 ano e meio. E eu fui estudante do Colégio Pedro II, campus Duque de Caxias. Eu tive a oportunidade de fazer o Delphi no campus de Humaitá, justamente porque o Delphi ainda era quando eu fiz, foi a primeira vez que teve o Delphi em Duque de Caxias, na verdade, e só tinha o nível A1, e eu já estava mais avançado, e pela falta de outros níveis no meu campus, na Baixada, eu tive que ir para a Zona Sul para poder fazer a prova na época do A2. Infelizmente, eu não tenho dado de quantos colégios, quantas instituições de ensino oferecem o ensino do francês em Duque de Caxias, mas se o Colégio Pedro II não é o único, ele é com certeza um dos únicos. Não sei se talvez a Érica tenha essa informação. Então, realmente, era a minha única chance de conseguir aprender o francês sem ter que pagar um curso por fora, como foi o caso do inglês, porque nós sabemos que, infelizmente, na escola, com a carga horária baixa, às vezes nós dependemos também de cursos suplementares para poder chegar a um nível mais elevado, infelizmente, é a realidade. Eu consegui ouvir um pouco o discurso de alguma pessoa que falou sobre a falta de livros. Acho que mais de uma pessoa falou sobre a falta de livros para os professores de francês, e também era o caso no campus Duque de Caxias. Nós tínhamos que comprar um livro por fora, quem tinha a possibilidade, quem tinha os meios para comprar um livro, porque o colégio não oferecia, era a única disciplina que nós tínhamos que comprar um livro à parte, porque o colégio não oferecia este livro gratuitamente para os alunos. Eu não sei, o Bruno também, se eu não me engano, é do Pedro II. Eu não sei se isso é em todos os campi, mas no meu, na hora da matrícula, nós temos que escolher uma das 3 línguas oferecidas, e quando nós entramos, eu esqueci a palavra. Mas segundo a nossa classificação, os nossos pontos, né, a nota da prova, nós somos enviados para uma das turmas de língua. E eu, na verdade, fui um dos únicos alunos que escolheram o francês e foram para a turma de francês. Então, eu acho esse sistema de designar a língua assim para os alunos pouco efetivo, porque muitos na sala às vezes não ligavam muito para a disciplina, às vezes não ligavam nem um pouco, queriam fazer o francês, queriam ir para a turma de inglês ou para a turma de espanhol, mas o francês, infelizmente, eu não sei por quê, mas era o menos escolhido pelos alunos. E eu acho isso interessante, esse tipo de tirage au sort que faziam com os alunos para designar essas línguas, o que fazia com que
a turma fosse menos interessada também nas aulas. Eu sentia muito isso. Eu acho que não tenho mais nada para falar, além de agradecer a Érica por tudo que ela fez, por cada aula, por cada incentivo, porque se hoje eu estou onde eu estou, graças a ela também, e ao Guilherme, que também foi meu professor, então, muito obrigado. Je vous suis très reconnaissant. Obrigado. Gabriel, obrigada. A Érica comentou que você participaria, né, mas acabou saindo um pouco depois da programação, então não tem problema nenhum também, porque aqui a ideia é conversar mesmo, né? Então, ele trouxe mais um depoimento, né? Mais um estudante aí do Pedro II. Bom, eu vi algumas perguntas aqui no chat, deixa eu voltar. Tinha algumas perguntas aqui. Aqui a Érica fala que achava que o Pedro II era o único colégio que oferecia francês na Baixada. O Instituto Federal acho que não oferece. Eu não sei se algum Instituto Federal oferece o francês, né? Eu não tenho conhecimento. Deixa eu voltar lá em cima. Tinha umas perguntas, deixa eu ver se eu vou encontrar. Ó, a Jaqueline colocou uma pergunta e a Larissa também. A Larissa faz uma pergunta aqui, acho que foi para o Bruno, que ela disse que não ouviu informação sobre o B1 sem custo. Ela pergunta se você falava da escola. Bruno, você quer responder a pergunta da Larissa? Não sei se você viu no chat. Eu posso responder, eu não tinha visto a pergunta, mas é um convênio que o Pedro II tem com o Delphi, né? Talvez a Erika possa falar melhor disso, ou o Gabriel, mas é um desconto de 50% que eles conseguem para gente que é aluno, né? Se eu não me engano, esse desconto vai até o B1, eu não tenho certeza. E aí, antes da prova, né, durante o ano, nos diversos campos, eles oferecem os professores, né, aulas extras, assim, de preparação para o Delphi, focado no Delphi, e os alunos fazem a prova no final com esse desconto. Não é a redução do valor integral, mas é um desconto de 50%. Tem um desconto, não é isso, Bruno? Você entende bem. Não é 100%, mas tem um desconto. A Érica respondeu que ela não pode abrir o microfone agora. Ela disse aqui no chat, ó, que 50% de desconto. E tinha uma outra pergunta para a Ana Terezinha, da Jaqueline, ela colocou no chat, para a professora Ana Terezinha, como se dá o ensino trilíngue? São utilizadas como línguas de instrução em disciplinas não linguísticas? Ou há componentes e cargas específicas para o contato com as três línguas? É dentro da grade deles de aula normal. Entendeu? São duas aulas para cada língua, está dentro da grade normal, tem nota, não sei se é isso que ela perguntou. É uma matéria, são matérias como as outras. Eu entendo que quando ela pergunta se eles terão disciplinas não linguísticas também, é como se ela quisesse saber se, por exemplo, eles terão aula de geografia em francês ou de matemática, ou não, vai ser aula de língua. Não. É a presença das três línguas, isso. Não tem outra matéria com língua estrangeira, não. Entendi. Então, serão 3... A gente tenta 3 línguas estrangeiras, né? 2 tempos por semana, né? De cada língua. Isso, semana. E, eventualmente, né? Depende do tempo de cada professor, a gente procura trabalhar junto com a educação artística. Eu já fiz um paralelo do francês, quando a gente deu localização da França, a história um pouquinho, que é muito lúdico, né? No sexto ano é muito lúdico. A gente fez uma contextualização com a geografia, mas não que outras disciplinas sejam dadas em língua estrangeira, não. A gente tem que fazer uma interação. Certo. Jaqueline, se eu não me engano, é do Amapá. Não sei se ela está aqui, ainda está, né?
se eu não estiver enganada. Jaqueline, se quiser comentar também alguma coisa. Acho que a Amapá tem uma presença forte, né, do francês. Jaqueline, pode falar, tá? Levanta a mão. Boa tarde. Eu peço desculpas também por não poder aparecer. Sim, eu sou uma curiosa, né? Também aí pesquisadora na área do FLE, por isso que estou por aqui participando também. E encantada com tanta coisa que eu pude aprender, absorver da experiência no estado do Rio de Janeiro. Deixar parabéns a todos os expositores, os participantes. A minha dúvida foi porque nós temos aqui no Amapá uma escola que nós meio que batizamos de escola bilíngue, porque o nome dela não leva bilíngue, né? É uma escola estadual, Marli Maria Souza da Silva, e nós batizamos de escola bilíngue porque existe a oferta da língua francesa, tanto como língua estrangeira, para os anos iniciais, como uma língua, servindo como língua de instrução para o ensino da matemática, da disciplina de ciências também. Aí, quando você mencionou, né, utilizou a palavra trilíngue, eu fiquei assim, nossa, deve ser, já está além da experiência do Amapá, então me remeteu logo a essa dúvida. Aqui também nós temos algumas escolas que conseguem ofertar as 3 línguas como língua estrangeira, língua adicional, né, no ensino médio, o inglês, o francês, o espanhol, e no ensino fundamental 2 línguas. Umas ofertam o inglês e o espanhol, outras o inglês e o francês, ou apenas o inglês, agora com a imposição, né? Então, só compartilhando um pouquinho da nossa experiência aqui. Era isso. Obrigada, Jaqueline. Com o tempo... Oi? Pode falar, André. Com o tempo... É porque eu não sei levantar a mão, tá, gente? Eu nunca usei o Zoom, não. Com o tempo, vendo que existem várias concepções de escola bilíngue e trilíngue. Porque quando a gente fala, Jaqueline, realmente, em escola bilíngue e trilíngue, a primeira ideia que vem a gente é que algumas matérias terão que ser em línguas estrangeiras. É a primeira ideia que a gente se faz. Mas a coisa assim, o conceito fica bastante largo, pelo que eu posso observar. E a gente também aqui não tem livro, nunca teve livro. A gente coloca o material. Sim, algumas escolas, né, que começaram com uma proposta dentro dessa perspectiva bilíngue, acabaram adotando o nome posteriormente, né, de escola intercultural, por exemplo, né? Isso aconteceu com algumas escolas próximas aqui, que eu acho que é um nome que talvez reflita um pouco mais, né, a realidade. E, inclusive, a proposta também, né? Porque talvez, assim, o que me parece é que a oferta, né, o contato, né, a possibilidade de descobrir, de fazer descoberta através de línguas diferentes, ela está muito mais ligada com uma questão, na verdade, de pluralidade, né, pluricultural, muito Isso, mais do que... Exatamente. Bom, Camila colocou aqui no comentário que existem DCN para educação plurilingue que foram aprovadas no Conselho Nacional de Educação, mas ainda não houve homologação. Perfeito, Camila. Elas se referem exclusivamente às escolas bilíngues. Mas você quer falar, Camila, sobre isso? Não sei se... Não, assim, porque o que acontece, né? A gente tem uma explosão aí das escolas bilíngues, né? Em cada esquina tem uma escola bilíngue, e se a gente for andar aqui na Zona Sul de Niterói, ou nos bairros privilegiados do Rio de Janeiro, né? Toda escola quer dizer que é bilíngue, escola particular, para poder ter mais aluno, porque teoricamente, se você é bilíngue, enfim, você é melhor. Só que não existe regulamentação para isso, né? Foi o que a Ana Terezinha falou, né? Existem muitas definições, né, do que seria uma escola bilíngue, mas não existe nenhum tipo de regulamentação, né? O Ministério da Educação nunca se pronunciou sobre o assunto, então, no fundo, cada um pode fazer qualquer coisa, o que é muito complicado.
né? É o que acontece nos anos iniciais, né? Que a Débora falou, não existe nada sobre língua estrangeira ou língua adicional nos anos iniciais, o que significa não é que, a rigor, qualquer coisa que seja feita vai poder ser feita e não tem nenhum tipo de regulamentação. E por conta disso também não tem nada no ensino superior, né? Na educação superior. A gente não tem aqui na UF uma disciplina, por exemplo, que trate dos anos iniciais ou que trate da educação bilíngue, porque não existe, né? Isso não está previsto na nossa legislação. Então, entendendo essa necessidade, né, o MEC ele organizou as diretrizes curriculares para a educação plurilíngue. Esse nome só ficou assim, tá, gente? Depois que houve uma consulta e vários especialistas, né, se mobilizaram, mandaram contribuições, houve uma reação muito forte à primeira versão dessas diretrizes. O nome inicialmente era Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Bilíngue, e tratava exclusivamente da língua inglesa. E aí, é claro, gente, esse é um reflexo da mudança na LDB, porque está em inglês, e aí todos os documentos que vêm a partir disso retiram o nome, né, língua estrangeira, e colocam língua inglesa. E aí, por conta dessa mudança, né, a versão final ela veio, né, com o nome Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Plurilíngue. Só que se você, né, der lá um Ctrl+L para ver o número de recorrências, você vai ver que o termo plurilíngue aparece um número menor de vezes do que o termo bilíngue, porque efetivamente está tratando da questão da educação bilíngue. E aí, né, quando essas DCMs forem homologadas, vai haver lá, né, um critério do que é bilíngue e do que não é bilíngue, digamos assim. Não que eu concorde com esse critério, mas eu acho que é bom quando a gente, né, tem um parâmetro, né, uma diretriz oficial do governo federal, né, até para as universidades, na hora de formar, né, de pensar na formação dos professores, poderem se adequar e incorporar aos seus currículos, né, essas discussões. Perfeito, Camila, é verdade. Então, eu tinha alguns comentários para fazer também. Não sei se a gente já vai entrando no que a gente gostaria de fazer como plenária, Camila. O que você acha? Porque acho que a gente já pode tentar ir encaminhando para... Tem alguém com a mão levantada, não tem? Eu acho que foi o Gabriel que levantou e não baixou. Eu não consegui baixar. Entendi. Eu não sei assim, se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu teria interesse em escutar, que você quisesse comentar. Então, eu tenho aqui 2 comentários, né? Primeiro, para reforçar um pouco o que a Camila falou com relação à reforma do ensino médio, eu também considero uma reforma não positiva para a educação de modo geral e para as línguas, né, que costumeiramente já têm um espaço menor dentro da educação, totalmente antidemocrático, né? Na minha visão, eu acredito que é uma reforma que dificulta a possibilidade de oferta de outras línguas. Acho que a gente vive num país plural, né? Como a Camila mencionou, são mais de 200 línguas, né? Na nossa realidade, eu acho que a população, de modo geral, não tem nem consciência disso, né? Quando a gente pergunta quantas línguas, né, se fala no Brasil, as pessoas não têm consciência, acham que a gente vive num país monolíngue, né? E eu acho que aqui, né, pelo menos aqui no entorno de onde eu estou também, aqui em Niterói, perto da cidade do Rio também, o impacto dessa reforma, a gente viu assim de perto alguns impactos negativos em sequência, né? Então, por exemplo, eu me lembro que no mesmo ano de 2017, no qual a lei que muda a LDB foi homologada, a Prefeitura do Rio retirou do currículo outras línguas que não fossem inglês, né? Então, até esse ano havia, por exemplo, o francês e o espanhol na grade curricular das escolas municipais do Rio de Janeiro, né? E com isso eu me lembro que uma professora, por exemplo, eu já não me recordo mais o nome dela, acho que Mônica, que já estava em vias de se aposentar, eu acredito que hoje ela já esteja aposentada, mas ela entrou em contato com a Associação de Professores para colocar essa situação,
mandou para a gente lá o decreto, né, de que o francês e o inglês havia sido retirado da grade, e eu vejo muito como um impacto, né, dessa política. Então, se a gente tem lá a lei nacional, né, que é modificada e que torna obrigatório o ensino da língua inglesa em âmbito nacional, né, significando que todas as escolas, né, do nosso país, que é gigantesco, têm obrigatoriedade de oferecer o inglês. Isso traz um impacto, né, porque algumas escolas vão entender que tem que oferecer só o inglês, né? Teoricamente, pode ser que não, né? A gente fala assim, depende da vontade do professor, depende do recurso que tem. Eu, particularmente, acho isso muito arriscado. Ontem, por exemplo, na mesa de abertura do evento, ouvindo um colega, o Cícero, que é o diretor da escola do CIEP 449, em Niterói, que é um CIEP plurilingüe, né? Não é plurilingüe, é intercultural, né? Tem uma proposta intercultural, onde é ofertado o francês, é uma parceria que começou, né, com a França, e ele fez uma fala com a qual eu concordo muito, né, que que é muito importante que a gente pense em políticas de Estado, né, porque quando a gente tem... perdão, gente, 3 coisas ao mesmo tempo, às vezes eu me perco. Quando a gente tem uma política que ela é vontade só de um governo, né? Então tem um governo atual, ele faz um projeto, aí vem o governo posterior, esse projeto aqui não vai mais acontecer, agora vamos fazer outro. Eu acho muito ruim para a educação, porque não tem continuidade. E quando a gente pensa em educação, acredito que a gente precisa pensar em projetos a longo prazo, que a gente consiga dar continuidade. E aí essa diferença, né, de quando a gente pensa uma lei como a LDB, por exemplo, né, que é uma lei nacional que vai afetar, que vai impactar a educação em todo o país, eu acredito que a gente precise pensar, está pensando aí em termos de política de Estado, né, que é algo que permanece apesar da troca do governo. Então, eu acho muito arriscado a gente pensar, mas depende do professor, se o professor tiver vontade. Acho que não é bem assim, acho que o professor precisa de suporte, né? Precisa de estrutura. Não, acho até muito cruel, na verdade, porque a gente tem a vontade, a gente quer fazer, mas não depende só da nossa vontade. Então, queria fazer esse comentário. Outra questão, né? Eu acho que voltando aqui uma pergunta da Débora, ela pergunta para quem, deixa eu voltar aqui, eu anotei a pergunta, para quem, com quem a gente está conversando, né? Quando a gente quer defender, por exemplo, essa questão da possibilidade de outras línguas na escola, de ter uma pluralidade, né? Eu, assim, pela minha prática, eu acredito que a gente está conversando com todo mundo. Porque, por exemplo, se a gente pensar nessa decisão, né, que foi tomada de impor o estudo da língua inglesa em todas as escolas do Brasil e limitar, né, porque acaba impactando e limitando a oferta de outras línguas, na minha opinião, essa decisão ela está embasada em uma representação que é largamente compartilhada pela sociedade, que é a de que tem que estudar inglês só e é isso mesmo, né? O que é importante é o inglês. Não que o inglês não seja importante, não estou dizendo isso, né? Claro que é a língua, né? Hoje, digamos assim, a nível global, né? A língua que tem mais talvez importância, mas não é a única. E quando a gente pensa em formação, né? Na formação, que formação a gente quer para os nossos jovens, né? Eu acho que a gente não pode pensar só em mercado de trabalho, só em economia, né? Porque, para mim, pensar só a língua inglesa como um futuro profissional, a gente está excluindo os aspectos humanos de formação de uma pessoa, né? De um jovem. Então, ter a possibilidade de estudar outras línguas é a possibilidade de fazer novas descobertas, de ampliar, por exemplo, conhecimentos, de ampliar o próprio repertório linguístico, capacidades cognitivas e etc. Né? Então, eu acho que a gente tem que dialogar o tempo inteiro com diversas pessoas a respeito disso, porque as pessoas acreditam que é isso mesmo, que basta o inglês,
E isso eu estou falando, por exemplo, quando a gente conversa com comunidade, né, escolar, com responsáveis, com muitas vezes até com colegas, né? Muitas vezes até com colegas, professores, com governantes, a gente que, né, eu, Camila e outros colegas que têm procurado dialogar um pouco com parlamentares, mas também com a sociedade, com nossos colegas, e a gente percebe que é uma conversa difícil, né? Muitas vezes a gente vai conversar com um parlamentar e ele não entende, é um trabalho que a gente tem, sim, eu vejo muito esse trabalho de ter que explicar, né? De ter que colocar o nosso ponto de vista, colocar outras possibilidades. Então, eu acho que isso está presente na nossa vida, isso atravessa as nossas práticas, o nosso dia a dia. Dentro da própria sala de aula, isso acontece frequentemente, quando o aluno diz lá, mas eu não sei falar nem português, como é que eu vou falar inglês ou francês, né? Eu acho que tá muito, vem muito dessa crença de que não precisa, né, outra coisa, ou que a gente não tem capacidade. Então, acredito que a gente tem, que a gente faz esse papel o tempo inteiro, conversando com os nossos alunos, com a comunidade escolar, com nossos colegas, com aqueles que tomam as decisões, né, que nos representam. Então, é um trabalho de diálogo permanente. Essa é a minha opinião. Eram essas duas colocações que eu tinha para fazer. Vi que Thaís levantou a mão. Thaís, se você quiser falar. Não estou te ouvindo, Thaís. Acho que não abriu o microfone. Aí, tá me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? O que acontece? Eu estou aqui na UERJ, eu tenho uma aula do doutorado exatamente que começa agora, mas então eu tô sem microfone, estou com o microfone do celular, então vocês vão ouvir o som ambiente também e é capaz da internet cair. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre esse por que não em inglês. É uma pergunta, sim, que a gente precisa responder o tempo todo, porque a gente não tem como ficar falando só para professores de francês, só para os nossos colegas professores de francês. Quando a Débora pergunta com quem a gente dialoga, né, com quem a gente precisa dialogar, eu concordo com a Helena que é com todo mundo, com a comunidade escolar, no meu caso que trabalho com crianças, com os pais, com as crianças, com os colegas. Eu só acredito de fato que a gente conquiste uma regulamentação, que a gente acredite, que melhore as condições do nosso trabalho, se a gente conseguir engajar a comunidade, se engajar a sociedade. Se a gente falar só para dentro do corpo de professores de francês, eu acho que a gente não tem... Eu acho que não é uma possibilidade a gente alcançar, ainda que a gente procure deputados, senadores para votar projetos. Eu não vejo como possível, tá? Sendo bem realista. Quando a Débora pergunta também, nos anos iniciais, como é que se dá esse trabalho se a gente não tem uma BNCC, né, que nos resguarde, por exemplo? Isso é um problema, sim. Vamos tocar nessa tecla sempre, que a BNCC prejudica, mas que ressalta o ensino de outras línguas, afora o inglês. Lá em Niterói, a gente acabou, ano passado, foi votado pelo Conselho Municipal de Educação os diferenciais curriculares de Niterói. Então, assim, a gente tem um norte dentro do município para o ensino de francês nos anos iniciais. Já é alguma coisa, porque antes a gente não tinha isso. Então, já é uma diretriz para o nosso trabalho, retomando o que a Camila falou, que é muito importante. E quando a Helena fala que a gente precisa, muitas vezes, confirmar a importância do nosso trabalho, né? Eu vejo isso muito na minha prática. Essa pergunta do por que não inglês é uma pergunta que a gente ouve nos anos iniciais, muitas vezes até das crianças, outras vezes de colegas, de pais, porque o inglês é o hegemônico. E eu trabalho com um público, por exemplo, eu não posso trazer o francês para eles dizendo que o francês vai abrir muitas portas. A gente sabe que abre, mas eu trabalho com crianças
de 6 a 9 anos. Eles não têm esse nível assim de compreensão do mundo para chegar nessa conclusão, né, junto com a gente. Isso é muito abstrato para a criança. Eu trabalho com crianças periféricas de uma favela de Niterói. Então, uma das formas, né, de justificar esse trabalho esse ensino do francês nos anos iniciais é o nosso contexto, e aí aqui falando bem situado do Rio de Janeiro, região metropolitana, que é uma região que recebe muitos migrantes de outros países, entre eles países francófonos, a saber, Haiti, Senegal, enfim. Então, essa proximidade que a gente tem com migrantes, e os migrantes fazem parte da realidade desses alunos. Eu já tive aluna, filha de imigrante, nascida no Brasil, mas filha de imigrante senegalês. Então, eu acho que a gente tem mais para oferecer para os nossos alunos. A importância do francês nos anos iniciais é maior do que fazer o DELF Prime, né, que é uma possibilidade também deles fazerem um exame de língua para ter, né, proficiência. Para os alunos do ensino médio, isso faz muito mais sentido, porque abre portas para universidades fora, enfim. Mas abre portas em carreira. Quando a gente fala de criança pequena, a gente não tem como falar de carreira ainda, né? A gente tenta muito ainda trabalhar com essas crianças essas possibilidades, sonhos de profissões que muitas nem têm. Quando a gente fala de crianças periféricas, é triste isso, mas a gente ouve. Então, o ensino de francês e de outras línguas, né, abre sim horizontes, mas como abordar isso nos anos iniciais é muito complexo. A gente precisa sim de professores, precisa de regulamentação e a gente precisa engajar outras pessoas nessa luta, né? Outros agentes precisam ver essa importância para, de fato, pressionar politicamente, né? Não, é óbvio que eu estou nesse espaço, estou em outros, mas não acho que o engajamento apenas dos professores de francês ou dos professores de línguas podem levar a gente nesse caminho de realmente abrir as portas politicamente para o ensino plurilingüe. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Vou tentar ouvir um pouquinho vocês, depois eu tenho que entrar na aula. Já avisei que ia atrasar, mas eu não posso atrasar. Obrigada. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Thaís ontem participou também, né, do fórum presencial, trazendo um pouco da realidade dela. Bom, estou vendo que a sala está esvaziando um pouco. Acho que a gente podia tentar encaminhar, Camila, talvez, para pensar, né, porque uma das questões que a gente pensou em fazer que seria de tentar pensar, talvez, em possibilidades de ações que a gente poderia pensar em fazer, né, em conjunto. Esse evento, ele surge dessa necessidade de dialogar com professores e gestores também. A gente tentou também trazer até deputados, mas como a gente está próximo, né, muito, muito próximo das eleições, não foi possível de pensar a partir dessas realidades que a gente pôde ouvir aí de vários colegas de diferentes instituições. Então, ontem participaram, por exemplo, na mesa de abertura, a gente teve a presença de gestores de escola ou de coordenadores de Secretaria de Educação. Nas sessões de comunicação, tivemos professores de rede municipal, estadual, federal, licenciandos, né? Então, assim, professores que atuam, professores que estão se formando. Na parte da tarde, a gente teve uma roda de conversa, né, bem parecida com essa aqui, né? E, no final, uma mesa redonda falando um pouco sobre os movimentos aqui do Rio de Janeiro e também âmbito nacional que trazem essa luta pelo plurilinguismo. E foi muito frequente esse relato da perda de uma educação de qualidade, em primeiro lugar, quando a gente fala da língua, né, do ponto de vista de oferecer uma língua, porque é a língua hegemônica, que está muito ligada a essa coisa
restrita, talvez, né, do mercado de trabalho, que eu acredito que não esteja, tá? Mas eu acho que é a visão que embasa a defesa de que somente essa língua precisa ser ensinada nas escolas e que dificulta essa oferta da pluralidade, né? E isso, se a gente estender mais um pouco, pensar nas realidades do nosso país, por exemplo, a pensar em outras línguas também, né? Por exemplo, como seria interessante, talvez, a gente ter acesso à língua de povos originários, né? A gente desconhece muito da nossa própria realidade também, né? Muitas vezes valoriza o que é de fora e desvaloriza o que é dentro, né? Eu acho que isso é algo assim muito presente nessa relação, né, da escolha de qual língua fazer, essa questão do status, da valorização. E aí, pensando, né, nisso tudo, nos impactos que essas políticas recentes têm causado, né, têm modificado a nossa realidade, a gente queria ouvir um pouco também sugestões, talvez, do que seria interessante fazer, né, a gente que está inserido nesse movimento. Eu, a Camila, eu não sei se a Thaís participa do movimento, você sabe, Camila? Agora eu não lembro. Ela participa eventualmente das reuniões do fórum, né? A Thaís já participou e já contribuiu, né? Mas não, né? Não assim participa de uma maneira muito efetiva, né? Eu acho que até por outras demandas, né? A questão da pós-graduação que ela está fazendo, né? Do próprio município. Sim. Eu percebi pela fala que ela, né, tem algumas reflexões e trouxe muitas contribuições também. E eu queria abrir a palavra, então, de novo, para a gente pensar, né, talvez. Não sei se a Camila quer falar mais alguma coisa. Acabei me estendendo aqui. Não, eu acho que eu queria muito ouvir também as pessoas, né? Posso voltar um pouquinho à sua fala, Helena? Pode. Eu achei genial e penso como o diálogo ele tem que ser com todo mundo, absolutamente todo mundo. São os pais, são os colegas de outras matérias, são as crianças. Inclusive, é um espanto para os pais e para eles quando eles veem que aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, a gente tem mais de 1.000 empresas francesas que empregam. E são os principais empregadores estrangeiros do Brasil, são os franceses. Então, realmente, essa conversa com todo mundo tem um resultado efetivo. Obrigada, Ana Terezinha. É verdade. Eu lembrei agora também que, além dessa questão, uma questão que acho que foi a Thaís tocou, não sei se foi a Thaís ou a Débora agora, acho que foi a Thaís, que é essa questão dos imigrantes. Eu vejo aqui em Niterói muitos imigrantes de língua francesa, francófonos. Aqui a gente teve senegalês, hein? Aqui eu vejo muito. Riquíssima experiência. E eles estão na escola, né? Então, isso aí, na escola pública, né? Na escola pública. É uma Genial. realidade. E isso abre mais para a francofonia também, né? Ah, com certeza. É muito genial, muito genial. E não sei se mais alguém quer comentar. Hello, silence. Helena, uma questão que apareceu, né, numa das sessões de ontem, né, do pessoal do Pedro II e do CAPU-FRJ, né, que efetivamente é uma ação, é algo muito concreto, é da necessidade da gente conhecer as nossas próprias práticas, né? De repente a gente estava lá numa mesa e o pessoal do Pedro II se deu conta, né, que tanto eles quanto o pessoal do CAPU-FRJ tinham a questão da produção da elaboração do material didático, que eu acho que é algo que vocês do CAPU-FRJ também fazem, né? Que efetivamente é o nosso calcanhar de Aquiles, já que a gente não tem livro distribuído pelo PNLD. E, enfim, quando, né, consegue livro e tal, é um livro feito na Europa, geralmente na França, e que aí tem uma perspectiva muito diferente da nossa, uma realidade muito diferente da do nosso estudante.
E uma coisa, né, que eles colocaram foi da importância, né? Poxa, a gente está aqui fazendo, vocês estão aí fazendo e um não sabe, né, o que o outro faz, né? E aí, nesse sentido também, eu estou vendo, né, a Jaqueline aqui do Amapá, e o Amapá também, né? Tem tanta coisa, né, que talvez pudesse compartilhar com a gente, né? E que a gente conseguisse avançar por meio desse diálogo, né? Então, assim, eu não sei muito bem como, mas eu acho que é importante a gente criar esses espaços, né, de troca, tanto entre nós aqui do Rio de Janeiro, como também com o que acontece, né, com aqui agora dos outros estados, né? E é porque, por exemplo, né, quando eu falo muito aqui da minha realidade de Niterói, né, de escutar a minha estagiária falando que, bom, não tem escola para fazer estágio ano que vem, porque não tem mais francês na escola. Porque o referencial curricular desculpa, referencial não, né? O currículo da rede estadual agora mudou, né? Por conta da proposta do novo ensino médio, mas eu fico às vezes pensando, e no Amapá? Como é que o pessoal do Amapá está discutindo isso? Porque efetivamente é uma necessidade de oferta da língua francesa muito diferente da nossa. E como que eles estão tentando, né, primeiro, né, se organizar, né, pensando que o inglês virou obrigatório de um dia para o outro, uma canetada né, de um presidente, e aí, sem nenhuma discussão, uma língua se tornou obrigatória, o que nunca aconteceu na história do Brasil. A gente nunca, pelo menos eu desconheço qualquer lei que obrigasse o ensino de uma língua estrangeira determinada e única, né? Não conheço. Mas, enfim, né? E como que isso, né? Como que o Amapá está conseguindo se organizar pensando no quantitativo de professores de francês que eles têm, por exemplo? E que estratégias de resistência a isso, né, os professores estão fazendo lá? Né? Como é que o Amapá está pensando, né, a possibilidade de, daqui a alguns anos, ter que ofertar inglês e espanhol em todas as escolas? E qual vai ser o espaço do francês nessa história toda? Então, assim, esse para mim seria um encaminhamento importante, né, assim, da gente ter em mente que a gente precisa conversar uns com os outros. Perfeito, Camila, é verdade. Oi, Camila. Assim, de uma forma bem resumida, né? Como eu coloquei, foram 4 anos. Então, creio que deve ter, como você falou que teve referencial, então imagino que isso aconteceu em todos os estados. Essa obrigação de cada estado apresentar um referencial curricular com base na BNCC, né? A partir da BNCC. Então, aqui teve um movimento de construção do referencial curricular mapaense e descobrimos em um dia, em uma palestra que nós convidamos um membro do Conselho Estadual de Educação, que esse documento já estava para ser aprovado e não tinha o francês nesse referencial. Nosso grupo não foi chamado para formular, né, nenhum tipo de proposta curricular. Então, foi uma corrida contra o tempo. Nós conseguimos os contatos de quem estava na coordenadoria, na época, pró-BNCC, nos encaminharam os documentos, o modelo, o arquivo aonde foi construído, o referencial para a língua inglesa, e falaram logo assim, mesmo meio que determinando, né? Olha, façam nesses moldes aqui para a gente, o mais rápido possível, para a gente tentar incluir antes da aprovação. Então, a gente fez assim muito às pressas, naquele primeiro momento, e nós conseguimos ainda que o nosso projeto fosse apreciado antes mesmo daquela aprovação. Naquele momento, eles disseram o seguinte, que eles não estavam aprovando o nosso projeto, mas que estavam abrindo as portas para a discussão do mesmo dentro da Secretaria Estadual de Educação. Aí foi aí sim que nós conseguimos construir um grupo de trabalho para formular a proposta curricular com mais calma, com mais tempo, e entregar, então, a nossa proposta para a Secretaria de Educação. E depois foi pedido que assim como os outros componentes, fosse para consulta pública.
nós disponibilizamos, eu creio que até para os outros estados também, porque nós tivemos colaboração de professores da USP, por exemplo, né, de sugestões, como melhorar o currículo. Então, ele passou por essa consulta pública e depois a versão final foi entregue, então, na Secretaria de Educação, que depois enviou ao Conselho Estadual de Educação. Aí a nossa luta foi pela aprovação e homologação, né? Nos cozinharam, no bom português, né? Por 3 anos. E agora, nessa iminência já de troca de governo, que finalmente publicaram, né? Então, não, foi por aí que nós conseguimos, assim, via envio de documento para o Conselho Estadual de Educação, né, dizendo assim, olha, nós estamos aqui e estamos querendo trabalhar. Então, por isso que eu coloquei até, apesar de ser um grupo pequeno, mas foi um grupo muito unido, muito aguerrido, tem como conseguir também. E falando sobre o que está por vir, nós já estamos novamente conversando com a autoridade para a proposição de um projeto de lei que torne, né, aqui no Amapá o francês de oferta obrigatória, né? Uma língua de oferta obrigatória. Aí, como será as 3 línguas, aí a gente vai ver futuramente, né? Mas assim, no ensino médio já tem um trabalho com as 3 línguas, a gente já tem experiências. Então, talvez a nossa grande problemática vai ser no ensino fundamental, de como vai ficar isso. Nós chegamos em 2019 a conversar com o deputado e ele propôs um projeto de lei para tornar o francês de oferta no ensino fundamental e no ensino médio, mas ele foi arquivado. Então, nós vamos tentar desengavetar, né? Levar esse projeto de lei para frente. Obrigada, Muito Jaqueline. bom, vocês vão conseguir. Pois é, tem tanta coisa acontecendo que a gente, né, precisa desses espaços de fato para dialogar. Acho que o estado do Amapá tem uma particularidade e acho que é muito interessante também sempre sempre trocar, né, com os colegas de lá, porque não sei se eu vou dizer correto, você me corrija, Jaqueline, você falou em grupo pequeno, mas talvez pelo histórico, né, e pela situação do Amapá, talvez tenha um quantitativo maior de professores com relação a outros estados, porque a gente vê estados, por exemplo, que tem, assim, 10 professores de francês, né, 5, né, tem estados que não tem nem professores na escola, né, que o francês está totalmente, né, retirado da escola e que ele ainda sobrevive nas universidades, mas não necessariamente nas escolas. Então, Assim, talvez... desculpe, assim, em termos de professores atuantes, a Profap fez um mapa, fez um levantamento, né? Nós temos mais de 150 professores de francês atuando em todo o estado. Quando eu falo no grupo pequeno, mas esse grupo que vai pensar caminhos, projetos, propostas curriculares para estar acionando esses órgãos do governo. Perfeito. Obrigada, Jaqueline. Fico muito feliz com a sua participação. Muito obrigada. E volta a palavra, se mais alguém quiser colocar alguma outra sugestão, alguma outra necessidade. Deixa eu ver o chat. Bom, se ninguém mais tiver comentários, acho que a gente pode tentar encaminhar para encerrar, talvez. Queria dizer que eu fiquei assim, muito Posso feliz. só falar uma coisinha? Pode? Quando alguém me ensina a assinar a lista de presença? Eu te mandei no WhatsApp, depois você olha, tá bom? Ah, então tá bom, eu olho lá. Obrigada. A gente nem fez foto, né? Esqueci. Mas não tem problema, tem o vídeo, depois a gente faz uma foto.
Queria agradecer demais a todos que participaram, todas, todos, todes. O evento, considero que foi assim muito produtivo, foi muito bacana esse espaço que a gente teve de troca. Ontem, no formato presencial, foi muito interessante, né? Tiveram até momentos em que houve assim uma emoção, né, de poder compartilhar, de trocar um pouco dos nossos desafios, né, e também das possibilidades que foram se criando. Então, não poderia deixar de dizer que esse evento ele também tem esse objetivo de mostrar um pouco que a gente está aqui, que o francês, né, existe. Acho que o estado do Rio é um estado onde a língua ela é, né, muito presente, se a gente comparar com outros estados, né, do Brasil. Acho que é o segundo ou terceiro estado onde há mais professores de francês, talvez pela relação histórico-cultural, né, do nosso estado com francófonos. E acho que a gente está nesse lugar de resistência, né? Então a gente permanece aí nessa luta. Acredito que o evento foi muito, pelo menos quando a gente se une, a gente se fortalece, né? Acho que a palavra se fortalece, é uma resistência. Queria agradecer demais a todo mundo que apoiou na organização, que aceitou vir falar, né? Participar da roda de conversa de outras mesas. E é isso. Camila, você quer dar algumas palavrinhas também, talvez? Bom, eu quero só, né, fazer coro aqui a sua fala, né, lembrar mesmo, né, de como foi importante, como foi bom a gente ontem, né, e hoje poder estar juntos e juntas, né, também percebi essa emoção, né, principalmente ontem em alguns momentos dos professores, né, falando das suas realidades, das suas práticas, né, agradecer, né, aos colegas que se disponibilizaram para estar aqui, né, que deram seu tempo para isso, agradecer ao pessoal, né, que atua na organização, aos monitores, né, que a gente tem o Lucas, mas a gente também teve as meninas que vieram, né, ontem, que foram lá nas redes sociais, fizeram postagem, enfim, que colocaram, né, o nome do evento na rua, digamos assim, para que, né, outras pessoas pudessem saber que ele ia acontecer, né, e eu acho que é isso. Então, né, acho que a gente precisa agradecer e pensar, né, em que outros momentos a gente pode ter de troca. Perfeito, Camila. Então, colegas, muito obrigada. Até a próxima. Espero que a gente se encontre em Obrigada a breve. vocês. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. outro. Tchau.